Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui na temporada de férias, como vocês podem ver, né? Não estamos lá em Campo Mourão. E é interessante que nesse sétimo vídeo aqui, eu estou em frente aqui ao que eles chamam de a chama eterna, né? No monumento aqui à independência do Brasil, muito bonito aqui. Mas é interessante, né, que nós sabemos que essa chama, por mais eterna que ela seja, tá vindo uma chuva aí, ela vai permanecer acesa na chuva, mas nós sabemos que um dia ela vai apagar, independente das condições, que eterno mesmo é só o nosso Deus. Então, pessoal, espero que vocês estejam aí sempre curtindo, compartilhando, comentando aí os nossos vídeos, estejam estudando, né, a palavra de Deus. Estamos aprendendo cada vez mais sobre ela, sobre essa questão da mordomia cristã, somos os mordomos à espera do Mestre. E agora vamos aprender mais sobre esses pequeninos irmãos. Então, espero aí que você continue alerta e ligado conosco. Beleza, pessoal? Vamos ter aqui a participação do Ricardo, do Alexandre e também do Marcos André. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora é o momento de nós conferirmos aqui os comentários diante aqui dessa nossa chama, entre aspas, eterna. E nós temos aqui, né, os nossos amigos, nossos companheiros aqui inscritos, a Saskia Câmara. Oiê, foi a primeira, foi sim, estou no Brasil, aqui no extremo sul da Bahia, na cidade de Mucuri. Um abraço a todos, um abraço para você, Saskia, né, pelo seu carinho e, né, bem-vindo aqui à sua terra natal, ao Brasilzão aqui. Ori Oliveira, Shabbat Shalom. Tânia Brandt, cheguei primeiro, já estou estudando com vocês, professores virtuais, hoje com sobrenomes, né, e não só Tânia BR, que agora é Brandt. E como diz a Adrianinha, né, colocar em prática é muito importante, prática com amor, com certeza, né, que a prática no coração é muito mais importante que a teoria. Lições fortes da Bíblia, ela diz assim, eles dizem, né, olá pessoal, Deus abençoe vocês. Marcos Molina, hoje não deu, né? O Molina não pegou o pódio, né, Marcos? Ele diz assim, mas estou aqui entre os 10 primeiros, né? Genésio Mioto, o dízimo que a gente estudou na lição já é 10%. Esse já é de Deus. Agora os 90% é dele também. Só que nesse 90%, né, 90% do tempo tenho que tirar as nossas ofertas. Exatamente, dos 90% existe a oferta de gratidão, que é de acordo aí com a sua gratidão. A Vilma Chico Mendes diz assim, Escola Sabatina é uma bênção de Deus. Gratidão a todos pelo ministério e dedicação de vocês. Meninos abençoados. Edilza Nascimento, nossa querida irmã lá, sempre participando conosco. Feliz sábado e uma boa semana. O vídeo foi curtido e compartilhado. Assistido agora. Forte abraço. Não é um vídeo de turismo, né? Mas estamos, a cada vídeo aqui, a gente está trazendo aqui um lugarzinho diferente, mostrar lá os status lá em cima para vocês. Quem mais está aqui? Joivaldo Quirino, recebi o alerta e já corri para baixar o vídeo e compartilhar nos vários canais aqui que ele tem acesso. Até para o meu filho de 17 anos, né, rebelado com a igreja. Joivaldo, é difícil trabalhar com adolescentes. E uma coisa que eu tenho aprendido é amor. É simples demais para a gente acreditar, mas é o que funciona. É amor, é amar eles, é acolher eles e principalmente abraçar eles. Tomara que a sua igreja, né, consiga fazer isso e não esqueça de orar por ele. Maglene Etienne diz paz e alegria do Senhor conosco. Helena Saraiva, CCC, estou com a mãozinha ocupada aqui, senão faria o CCC aqui na tela. Curtido, comentado e compartilhado, né, Helena? Fui até o fim, hashtag, né, meninos, vocês são uma bênção pura, sem mistura. Feliz semana a todos. Marbete Lopes, olá, querida família, bênçãos sem medidas para todos nós. Esse quarteto está demais. Vamos lá, o CCC, diz aqui a Marbete Lopes. Elizabeth Costa, olá, vegetariano consciência, até decorei o outro perfil que ela parou de usar, né, Beth? Elizabeth Costa, olá pessoal, muito bom assistir Entre Linhas, peço oração pela filha do pastor Marcelo, a Gabi. Ela não colocou a idade aqui, mas vamos orar então pela filha do pastor Marcelo, a Gabi CCC, né? E a gente tem orado aqui, o grupo aqui no Entre Linhas, eu tenho meu grupinho, cada um deve ter, vamos orar pela Gabi sim, e depois coloque aqui o testemunho, né, Beth, do que aconteceu. Wagner Veras, Deus seja louvado por vocês, pelo conhecimento que nos traz. Abraço, Wagner Veras Suzano. Um abraço, Wagner. E temos aqui também os comentários da Sandra Bittar. Olá, meninos, família Entre Linhas. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Estamos sim, Sandra. Estou aqui curtindo as minhas férias, o penúltimo dia das minhas férias ainda, né? Mas estamos muito bem. Deus tem sido muito amoroso com a gente.
quando interiorizarmos o entendimento de que recebemos a maior oferta inimaginável que foi Jesus Cristo, veremos que tudo que ofertamos, dedicamos, é nada diante da graça de Deus. Exatamente, Sandra. Em oração solicito, Senhor, dê-me entendimento, auxilia-me a conhecer, estreitar relacionamento contigo, com o Espírito Santo, com Cristo, pois sozinha não conseguirei. Fortaleça-me espiritualmente, toque o meu coração e a minha mente, direciona-me para ti. Amém. Muito agradecida por estudar com vocês. Deus abençoe sempre. Fui até o último Lúcio. Valeu, um abraço aí para nossa querida irmã Sandra Bittar. De Léa Santos, amém e amém. E aqui o último comentário de hoje. João, gostei muito da lição de vocês. Estou estudando a lição e buscando ler os textos e os contextos, exatamente, paralelos, aos seus contextos. Estou tendo muita dificuldade de entender as atualizações. As observações abaixo escrevi no outro canal da lição e estou compartilhando com vocês. E aqui o João então compartilha, Achei interessante a história de Cornélio lá em Atos 10, 4:2, em Mateus 6:31, e depois ele compartilha aqui em Deuteronômio 16, 17, e ele coloca um comentário muito rico de cada texto aqui, o João faz isso, e você é convidado a conferir aqui, como o irmão João Cavaco, deixava o comentário dele, o irmão João aqui também deixa mais um comentário e alguns textos aqui de reflexão. Bom, pessoal, esses são os comentários, então, nosso muito obrigado pela sua companhia, obrigado aí por vocês mandarem os seus comentários. Com o maior carinho a gente lê offline, quando dá também a gente lê aqui durante a gravação. Pessoal, nesse momento nós vamos iniciar então o estudo da lição com o Ricardo, com o Alexandre, com o Marcos. Eu peço que você, reverentemente, busque o Senhor para que Ele continue abrindo a nossa mente e o nosso coração. Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, somente Tu, ó Pai, é eterno, somente Tu, ó Pai, está antes do início e vai estar para sempre, Senhor. Pai, desperte em nós esse amor, esse carinho, nos ajude a lidar com as pessoas, a amá-las, principalmente agora os nossos pequeninos irmãos, ó Pai, nos ajude a lidar de boas maneiras com os nossos recursos e que possamos colocar a nossa fé somente em Ti, ó Pai. Nada aqui nesse mundo, apesar de ter o nome eterno, nada aqui é eterno. Tudo é passageiro, ó Pai, que tenhamos essa mentalidade, essa noção. Ajude-nos agora a compreender cada vez mais as palavras aqui que o Ricardo, o Alexandre e o Marcos trarão, que nos ajude a colocar em prática. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Bom, pessoal, é isso aí então. E agora é a sua vez, Ricardo. Chega aí. Bom, vamos lá, gente. Lição número 7. Aos mais pequeninos irmãos. Aí, como de costume, vamos dar uma explorada nesse título da lição, buscando alguns idiomas originais aos quais a Bíblia foi escrita. O primeiro que se destaca é a questão aqui do pequeninos. Ele está no Velho Testamento, no Novo Testamento, está em Matiahu, está em Mateus 25, 40, e vocês encontram inclusive aqui no primeiro parágrafo lá do sábado essa descrição. A Bíblia fala muitas vezes de estrangeiros, depois eu vou falar disso, viúvas e órfãos. Esses grupos podem ser aquele a quem Jesus se referiu ao dizer meus pequeninos irmãos, Matiahu 25, 40. A expressão grega que nós encontramos ali na Brit Hadashah, no Novo Testamento, na Aliança do Renovo, é elakistos, que significa menor, mínimo. Aí com relação ao tamanho, pode ser com relação ao valor, pode ser com relação à importância, pode ser com relação à autoridade, pode ser com relação à excelência. Mas lá no Strong, nós temos uma notazinha que diz o seguinte, que esses fatores na avaliação dos seres humanos. E por que isso? Porque, obviamente, esta palavra poderia levar muitas pessoas a crerem que, como eles estão praticando a tzedakah, eles são maiores
no sentido espiritual. Mas não é necessariamente isso, essa questão desse tamanho, no sentido do tamanho, às vezes, do cofre de dinheiro, que não tem relevância nenhuma enquanto um tesouro celestial, se a pessoa, sob hipótese nenhuma. Nós explicamos lá na lição da semana passada, analisamos a questão do aonde você coloca o seu coração, aí você também estará, e falamos a diferença do tesouro celestial e do tesouro terrestre. Mesmo que você tenha mais caixas, que elas sejam maiores, o fato de você estar praticando o céu da carne não te faz maior espiritualmente do que aquele que está recebendo a caridade. Até porque na alegoria e no jogo mental que foi construído para que nós praticássemos os atos de caridade, é como se nós estivéssemos praticando para o próprio Cristo. O Cristo diz: eu estive nu e me vestiste, eu estive faminto. É o rei. Na alegoria, você está fazendo aquele ato de caridade para o rei e, saindo um pouco da alegoria, para o Criador do universo. Ele não precisa. Então ele diz: façam para eles, que é como se estivesse fazendo para mim. Olhe para eles como se eu estivesse ali. Você não compra a salvação com o tzedakah. A tzedakah é um indicativo de que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, está atuando através de você. E você simplesmente se permite ser utilizado com ele, utilizado por ele, por Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Santidade. Mas um outro detalhezinho aqui no título é adelphos, que ela tem um artigozinho lá, tem uma partícula conectiva, o A, e o delphos, que significa ventre. Adelphos é traduzido por irmão, que pode ser o irmão de ventre, o irmão de pai e mãe, o irmão apenas de pai, o irmão apenas de mãe, o irmão no sentido de ter um ancestral comum, o irmão no sentido de uma nacionalidade comum, o irmão no sentido de uma crença, de uma fé em comum. Pode ser todos estes sentidos. Esses meus pequeninos irmãos. Quando se utiliza essa expressão e o artigo conectivo, você é como se fosse seu irmão caçula nessa construção aqui. O pequenino irmão é como se fosse um bebê. Se a gente fosse poetizar e para construir outros tipos de alegoria. Então esse pequenino não é propriamente porque ele é inferior a você sob o ponto de vista espiritual, mas é simplesmente porque ele é necessitado. Ou algum pai se acha superior ao seu bebezinho só porque ele depende de você, dos seus cuidados. Não é uma questão de superioridade. Então, a frase foi construída para passar uma conotação de afeto. A relação aqui a ser destacada, ela é afetiva e não hierárquica. Vamos lá, então vamos continuar. No verso áureo, Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O detalhe que eu destaco aqui, direita, Dexios, é uma expressão
idiomática, que significa um lugar de honra ou um lugar de autoridade. Chegando logo no primeiro parágrafo da lição do dia de sábado, o autor vai destacar a questão aqui do estrangeiro, né, gente? A Bíblia fala muitas vezes dos estrangeiros, chamados às vezes de estranhos. No sábado, aqui no primeiro parágrafo, vai falar do estrangeiro, depois ele vai falar do órfão, depois ele vai falar das viúvas. Então eu trouxe algumas expressões aqui para elucidar, para trazer essa coisa do pensamento do hebraico bíblico. Duas expressões que eu trouxe com relação a estrangeiro. O que acontece? A primeira expressão para estrangeiro, que é uma expressão que ela carrega uma conotação que nós podíamos chamar de mais pejorativa, que é essa que fala no primeiro parágrafo aqui, zar, que seria estrangeiro, estranho, esquisito e até mesmo pode ser traduzido por profano. Só que existe uma outra palavra aqui que não carrega essa conotação pejorativa, ger, que seria estrangeiro, seria o prosélito, ou seja, o convertido ao judaísmo. Tem outras expressões, mas eu separei essas duas para vocês pudessem ver os dois lados. Então, vamos dizer, no idioma, na construção do idioma, não existe apenas ligação da palavra do estrangeiro, a conotação negativa. Existe também uma conotação do estrangeiro enquanto prosélito ou do convertido. Ger e zar. Ger é o prosélito, é o estrangeiro numa conotação de convertido, e o zar é o profano, carrega essa conotação de profano. Aí o autor da lição vai falar como podemos identificar estas pessoas hoje. Bom, gente, estas pessoas hoje, o autor da lição acertou, acredito eu, que hoje em dia seriam os refugiados. Quem seriam os refugiados? Nós falamos muito de estruturas de endividamento, mas não basta. Existem outras estruturas. Nós vivemos num mundo onde se produz muito mais comida do que o número de habitantes necessita para se alimentar. Então o que acontece? Então por que existe a fome? Porque a mercadoria no mundo, ela só circula em razão do capital. Ah, mas e como é que ficam os atos de caridade? Alguém fez esta mercadoria, o alimento circular primeiro. Então vamos supor, então um exemplo, na Argentina, há um tempo atrás, e isso pode até ter se repetido, o alimento compensava mais exportar um alimento do que vender para o mercado interno, porque eles têm uma crise cambial. Na Argentina existe uma crise de câmbio, coisa que aqui no Brasil está muito diferente. Nós temos muitas reservas internacionais e um mecanismo que eles tentaram adotar era o seguinte: bom, como está tendo uma carência de alimento aqui e a inflação está aumentando porque nós temos pouco alimento, então esse alimento sobe, então vamos taxar, vamos inviabilizar, impossibilitar a exportação para que o agricultor coloque esse alimento aqui dentro, teremos mais oferta de alimento, logo a inflação ela abaixa, um mecanismo meio artificial. O que aconteceu? Os agricultores, em protesto, muitos deles, eles destruíram a colheita. Eles preferiram reter. Por quê? Porque o capital não era suficiente para movimentar a mercadoria adequadamente, não conseguiram gerir a crise adequadamente. Nós falamos do livro do Yuval Noah Harari. O Yuval Noah Harari, ele fala em certo ponto disso, que o mal da humanidade não é propriamente
não é propriamente a fome. Nos países desenvolvidos, as pessoas, na verdade, elas são nutridas, e os problemas, os maiores malefícios são com relação à má alimentação. Mas nos países pobres existem estruturas socioeconômicas que impedem que o alimento circule. Nós temos terras suficientes, férteis, e nós temos inclusive alimentos que muitas vezes se estragam, mas eles não chegam para essas pessoas por causa dessas estruturas. Essas estruturas, existem pessoas em todos os países do mundo com algum tipo de insegurança alimentar. Alguns mais, alguns países com mais, alguns países com menos. São estruturas não só de endividamento, mas de geração de miséria. Porque o capital impede que este alimento circule. Mesmo com a caridade, alguém precisa fazer a máquina girar para fazer essa circulação de alimento. Então, e aqui não é propriamente uma discussão tola entre capitalismo, entre socialismo e entre comunismo. Se vocês forem olhar os indicadores Coreia do Norte, os indicadores da China, os indicadores dos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, também tem pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar. Nos Estados Unidos, na China, em qualquer país do mundo tem essas estruturas. E eu sou pessimista com relação a isso. Acho pouco provável que isso se resolva neste mundo. Eu acredito que o que se possa fazer é amenizar isso. Mas com relação aos refugiados, essas estruturas às vezes elas se agravam de tal maneira que a solução as pessoas entram, as estruturas elas constroem uma sociedade tão caótica, tão destrutiva para com seus membros, com seus cidadãos, que eles fogem. Eles resolvem fugir e vão para outros países. E lá nesses outros países, eles se deparam com... Eles não são de lá. Então esse país já tem... Vamos um exemplo. Os países africanos, antigas colônias francesas, e que eles chegam lá na França. E os franceses, eles preocupados com seus próprios empregos, e eles veem o refugiado como sendo um outro, um estranho, como sendo ele. Nós, os franceses, eles, os refugiados. Então se cria um ambiente de aversão. E os problemas locais, mesmo que seja um país desenvolvido, e para aqueles que estão chegando refugiados, aquilo já é muito melhor, porque essas estruturas de endividamento, essas estruturas de fome, essas estruturas de miséria são bem mais amenas do que onde eles estavam, mas as estruturas incomodam os franceses, nesse exemplo que nós estamos utilizando. E surge ali uma narrativa oportunista, uma narrativa fascista, no sentido de colocar a culpa de todos os problemas no outro. Então a culpa é de quem? Então, por exemplo, vamos mudar de país aqui da Europa, vamos para a Alemanha. A culpa dos problemas nossos, dos problemas da Alemanha é o quê? É o judeu. Então colocar a culpa, o outro, ele. Então todos os problemas da Alemanha recaíram sobre os judeus. A Alemanha não era fascista, a Alemanha era nazista, mas ela tinha uma estrutura similar de eleger um inimigo. Nós temos na Itália Mussolini, ali sim, propriamente, historicamente falando, nós temos ali o movimento fascista, que tinha essa mesma tática, uma centralização, um poder centralizado
Mas a estratégia do ódio, a narrativa do ódio, era a eleição de um inimigo. E quem é que sofre com essa narrativa é o estrangeiro, é o refugiado. Os judeus que viveram em diásporas e mais diásporas e dispersões e mais dispersões passaram muito por isso. Só que os judeus tinham poder aquisitivo, tinham e têm um poder aquisitivo muito mais alto. Então quem mais sofreu na Segunda Guerra Mundial foram alguns judeus eslavos. Os judeus com posse se mandaram da Alemanha assim que puderam, assim que os bens deles no território alemão foram comprometidos, eles se mandaram para outros países onde eles tinham propriedades, e aqueles que não tinham ficaram por ali mesmo, em campos de concentração, em campos de extermínio. Então sempre quem sofre é quem tem menos poder aquisitivo. O estrangeiro, via de regra, quando chega num país que não é o dele, ele não tem o Estado o protegendo. Então ele é um dos nossos pequeninos. Aqui nesse contexto, gente, existia uma estrutura, quando Cristo falou, uma estrutura de ódio com relação a samaritanos, que eram primos deles realmente, eram ali da linhagem, da tribo. Vamos pensar o seguinte, dar um pouco de contexto aqui, porque Samaria, nós temos lá, Jacó teve lá os 12 filhos, aí as tribos, teve aquela passagem no Egito, Moisés tira eles do Egito, depois vai para a terra prometida, vai para Canaã, eles se formam em tribos, depois de um tempo tem a parte dos juízes, depois chega nos reis, aí tem Davi, Salomão, Roboão, se divide, ficam ali com o neto de Davi, a tribo de Judá e Benjamim, e a adoração do bezerro de ouro. Lá em cima ficam as demais tribos, a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal, não entra nessa conta, mas aqueles que pegaram território eram o restante. O reino do norte, chamado, que ficavam com todas as outras tribos, eles têm uma dispersão e perdem completamente ou muito a sua identidade ali quando os assírios destroem o reino do norte. O reino do sul ainda permanece mais um tempo, e depois os babilônicos, eles são levados cativos, mas eles ainda permanecem com um pouco mais de força, com a sua identidade, depois na época de Zorobabel. Então os judeus viam esses samaritanos, eles eram estrangeiros, e para eles olhavam esses antepassados, também filhos, irmãos também, pequeninos também, filhos de Jacó, porque eram das outras tribos, era da tribo de Ruben, era da tribo de Naftali, era da tribo de Asser, era das outras, eles eram parentes, era como se fossem tribos, eram tribos irmãs, que se perderam ali no tempo. Mas mesmo assim, essa expressão estrangeiro ainda se refere a outros, aos gentios, aos gregos, aos romanos e assim por diante. Depois, nós seguimos aqui, os órfãos são crianças que perderam os pais devido às guerras, aos acidentes ou às doenças. Esses grupos também podem ser incluídos, cujos pais estão nas prisões ou estão ausentes, que amplo campo de serviço está exposto aqui. O órfão, gente, a expressão hebraica que a gente encontra é yatum, que é órfão também, mas é no sentido, pode carregar um sentido de abandonado. Depois, as viúvas são aquelas que perderam seus cônjuges pela mesma razão que os órfãos. Muitos são chefes de família e poderiam aproveitar toda a ajuda que a igreja poderia oferecer. Al-Malnau, Alamnahá, é mais ou menos assim. É uma expressão para a viúva, Alemaná. Essa expressão, ela também tem uma raiz comum ali com limão, talvez por ser meio azedo, mas
aqui o que eu quero destacar é a questão de como funcionava esta viuvez lá no Velho Testamento, essa questão da mulher. Então, vamos supor, o marido dela morreu. O outro irmão que está vivo, ou mais velho, ou um parente, ele a pegava como esposa para suprir as suas necessidades. E havia uma estrutura também de propriedade, a questão de resgatar a propriedade da terra, porque eles tinham uma estrutura de terra que de 49, 7 vezes 7, 49 anos, depois, 50 anos mais ou menos depois, aquelas terras que eram cedidas ou vendidas por algum dinheiro, que era vendida por alguma razão, no ano do jubileu elas voltavam. Só que o Goel, o homem, é que podia resgatar. Então elas precisavam de um resgatador para isso. Elas não poderiam ser uma Goel. Elas precisavam às vezes de um filho. Precisavam de um homem que servisse de Goel, um homem da parentela dela, para elas resgatarem aquelas propriedades. Muitas vezes ao longo desses 50 anos aconteceram vários problemas de endividamento e muitas vezes elas estavam escravas, mas elas tinham direito à propriedade que apenas o resgatador, o Goel, poderia trazer. Então elas tinham essa situação de carência também. O órfão tinha essa questão de carência também em função do pai, o estrangeiro, por estar longe da sua casa, longe, alegoricamente, da sua mãe, podemos assim dizer. E nós encerramos o sábado, como veremos nessa semana, por sermos gestores dos negócios de Deus, ajudar os pobres não é apenas uma opção. Devemos seguir o exemplo de Jesus e obedecer às suas ordens. Não é apenas seguir o exemplo, gente. Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Messias, Ele nos deu a própria vida, ele se esvaziou em sua essência. Nós não conseguimos nem alcançar a magnitude disso. Nós só sabemos que é muita coisa. Se fez homem, morreu, sofreu, para possibilitar que a humanidade fosse salva, única e exclusivamente ouvindo, se abrindo para o chamado, para o Vaikra, para uma emuná, para uma fé atuante, para que o Ruach HaKodesh pudesse nos utilizar como instrumentos também de salvação, seja falando, seja praticando o Tzedakah, seja anunciando o Evangelho, seja praticando o Tzedakah propriamente dita. Vamos lá, gente, lição de domingo, vida e misericórdia. Só concluindo o último raciocínio. Então, se Cristo fez isso por nós, nesta vida, onde que nós retribuímos isso? Praticando, permitindo que esse Espírito de santidade, coloque em nós a vontade de sermos misericordiosos, de praticarmos atos de justiça, atos de caridade, de ajudar o próximo, de cuidar da viúva, cuidar do órfão, cuidar do estrangeiro que está longe de sua mãe pátria. Vamos lá, domingo, vida e misericórdia de Jesus. Aqui, o autor da lição destaca o seguinte: no início do ministério público, Jesus ele viajou para Nazaré, na região ali da Galileia. Essa era a sua cidade natal e as pessoas dali já tinham ouvido falar de suas obras e de seus milagres. Como era seu costume, Jesus frequentava os cultos de sábado na sinagoga. Embora não fosse um rabi oficial, um dos presentes entregou-lhe o pergaminho do livro de Isaías, Yeshayahu, e pediu-lhe para fazer a leitura. Jesus leu. Ok. Onde nós encontramos isso? Nós encontramos isso em Lucas 4, 16 e 19, Lucas 7, 19 e 23. O que ele leu lá, gente? Nós temos
algumas instruções lá em Yeshayahu, que com a relação primeiro a uma boa nova, ao Evangelho, que a expressão que nós encontramos lá, Bzer, que seria anúncio, notificar, informar ou dar notícias. Bussar é receber boas notícias. E essas boas notícias são dadas justamente boas notícias aos Anavi, que foi traduzida, geralmente é traduzida por mansos, mas ela pode ser traduzida também por modesto, discreto, simples, pode ser traduzida por manso, só que ela vem de uma raiz, Anui, que significa também os torturados, os maltratados, que divide uma raiz comum com Anavi, que seria humilde, pobre ou abatido. Então esta boa nova é uma boa nova para os mansos, obviamente, só que esses mansos não carrega apenas, é uma boa nova para as pessoas que são calmas. Não, vai muito além disso. Esses mansos são as pessoas maltratadas, são as pessoas torturadas, são as pessoas modestas, pessoas discretas, pessoas simples, pessoas humildes, pobres, pessoas abatidas. Essas pessoas é que precisam de uma boa nova. Se a pessoa é autossuficiente, ela não precisa de boa notícia alguma, porque dentro de si já estão todas as notícias que essa pessoa precisa. Só que continua, gente. E essa boa nova é uma boa nova do quê? De restauração do coração, libertação dos cativos, abertura das prisões. Nós vamos lá no livro de Lucas, nós vemos esse evangelho, ele fala aos pobres e fala, além disso, nós vemos uma extensão, seguindo os outros versículos, que vai além de 1 e 2, nós vemos sarar os quebrantados de coração, libertar os cativos, dar vistas aos cegos. E Yeshua disse, quando ele leu esse texto, e que fala também da aceitação no ano do Senhor, e quando ele leu esse texto, ele disse que hoje se cumpriu aqui a profecia de Yeshayahu, a profecia de Isaías. Seguindo, gente, daí agora nós entramos no outro parágrafo, nós vamos ter que destacar um ponto, que é um ponto do trazer, um ponto que até no judaísmo moderno se fala nisso, isso vem de longa data, obviamente, que é a dúplice função ou finalidade ou característica do Mashiach. Mesmo que os judeus hoje eles não enxerguem Yeshua HaMashiach como sendo Jesus, como sendo o Messias, né? Com Yeshua como sendo Cristo, Jesus como sendo Cristo, mas eles estudam e olham o Velho Testamento e eles enxergam essa duplicidade de funções do Messias, que alguns dizem que vão ser reunidas em um só, outros dizem que serão 2 Messias que virão, porque eles não acreditam que o Messias já veio, como nós acreditamos, e eles falam, e também nós podemos falar, só que acreditamos que Yeshua, que converge essas duas funções, Benei Yosef, que inclusive no Novo Testamento aqui, quando Jesus chega à sinagoga, pouquinho depois dessa história, ele é chamado de Benei Yosef, ou seja, filho de José. E Benei Yudá, filho de Judá. Cada um desses nomes carrega uma característica do ministério diferente do Mashiach. Benei Yudá é a característica real, é aquele que vai libertar o povo da Babilônia, vai libertar o povo do jugo, até do jugo romano, diríamos. Benei Yudá é símbolo davídico, a linhagem Davi era da tribo de Judá.
Davi era um símbolo, era um arquétipo, assim como Salomão também o era, como Robão também o era, do Messias que viria se assentar sobre esse trono e seria rei e venceria a Babilônia e venceria Roma. Então nós temos um Messias glorioso, vencedor de uma batalha que nós cristãos acreditamos que é da Babilônia espiritual, que ele virá na segunda vinda para derrubar a Babilônia espiritual e resgatar toda a humanidade, todo o planeta Terra e se assentar sobre o trono de Davi. Trono de Davi. Agora, Bene Yosef é o Messias sofredor, é o Messias que morre. E os próprios judeus acreditam nisso. Não, Bene Yosef, esse segundo Messias, como alguns falam, é o Messias que vai sofrer. Porque para eles é meio estranho essa fusão. Mas como? Bene Yosef é o Messias sofredor e a profecia diz que ele morre. Mas tem Bene Yudá, que ele vai reinar eternamente. Então por isso que alguns judeus falam que são dois Messias diferentes. Os cristãos não. Os cristãos falam que Yeshua é Bene Yosef, morreu, sofreu, cumpriu todas as profecias ligadas a um Messias que morre pela humanidade, que sofre, que é açoitado, que é vendido por, como foi por Judas, que ele é humilhado. Ele ressuscita para, na segunda vinda, ele cumprir as profecias de Bene Yudá, ou seja, o rei que viverá, que reinará eternamente. E nós vemos aqui, o autor da lição vai destacar isso: visto que os líderes religiosos aparentemente ignoravam as profecias que falavam de um Messias sofredor, Bene Yosef, e aplicavam mal àqueles que apontavam para a glória da segunda vinda, o que deveria servir como lembrete para nós de que é muito importante compreender a profecia. A maioria das pessoas acreditam na falsa ideia de que a missão do Messias seria libertar Israel dos romanos. E de certa forma, a missão do Messias é libertar a Israel, o planeta, da Babilônia, de Roma. Na alegoria bíblica, a confusão ela se manifesta ao longo da história e ela se manifesta até os dias de hoje. E o Messias virá na segunda vinda para nos libertar dessa confusão de fato. Só que eles acreditavam que era a Roma daqueles tempos. Pensar que a declaração da missão do Messias vinha de Isaías 61, 1 e 2 deve ter sido um verdadeiro choque para eles. Daí, nos dois últimos parágrafos, nós vamos para o fim da lição. Da minha parte, os pobres geralmente eram desprezados pelos oficiais inescrupulosos como cobradores de impostos, negociantes e até mesmo os próprios vizinhos. E acrescentamos, não só por eles, mas pelos religiosos também, que se enxergavam como seres de primeira classe e os estrangeiros como seres de segunda classe. Pensava-se na pobreza como se fosse uma maldição de Deus e que sua condição fosse culpa deles mesmos. Com essa mentalidade, pouco se preocupavam com os pobres. Isso ocorre nos dias de hoje. Eu já vi isso acontecer dentro da nossa igreja. Pessoas com esse discurso: não, se você der esmola, se você ajudar o pobre, se você der um prato de comida, eles não vão trabalhar. Como se nós tivéssemos uma baita de uma estrutura para pessoas que não tiveram preparo suficiente por circunstâncias das mais variáveis ao longo da vida, como se a gente tivesse emprego à disposição para todos. Empregos que possam dar o mínimo existencial para essas pessoas. Isso não acontece. Isso não só não acontece no Brasil. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Nem na maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, isso acontece. Existem estruturas de empobrecimento, existem estruturas de deixar a pessoa com pouca cultura para ser melhor controlada, de endividamento. Existem todas essas estruturas
que são maiores, mais intensas ou menos intensas em um país ou em outro, a variar. São fora do tolerável, fora do razoável, ou são toleráveis e muitas vezes, quando elas alcançam certos níveis, até as pessoas passam a achar que está tudo maravilhoso, que está tudo bem, porque é um grupo menor ou porque a intensidade é um pouco menor. Mas existem ainda, nos países com maior índice de desenvolvimento econômico do mundo, ainda existem pobres, no nível obviamente muito menor. Vamos seguir. No entanto, o amor de Jesus pelos pobres foi uma das maiores evidências de sua identidade como Messias. E eu acrescento que este mesmo amor dos seus discípulos como pelos pobres, também são indicativos de que são verdadeiros discípulos. Então, como nós vamos identificar certas narrativas dentro da igreja, sendo que as pessoas se apresentam como sendo discípulos dele? Muito simples. A narrativa, ela destaca Hesed, misericórdia, Havá, amor, Tzedakah, ato de justiça, ato de caridade, Yom Kippur, perdão, destaca essas coisas. Lembrando Emuná, que é sempre fé atuante, e Tzedakah, de certa forma, o ato de justiça e o ato de caridade, que é uma prática, ele é uma manifestação do amor. Se você praticar o Tzedakah sem o amor, por interesse, não é uma verdadeira Tzedakah. É uma Tzedakah falsa, da boca para fora, só para tentar comprar salvação, o que é impossível. Então, como eu identifico um falso discípulo de Jesus e um verdadeiro discípulo de Jesus? Como eu identifico uma verdadeira narrativa de evangelho, de boa nova, da falsa? É simples, elas refletem isso. Refletem Emuná, uma fé atuante. Reflete Hesed, misericórdia. Havá, amor. Se não, não é falsa. E isso daí não é de maneira nenhuma um discípulo de Cristo. Não reflete o caráter de Cristo. No entanto, o amor por Jesus pelos pobres foi um dos maiores indicativos de que ele era o Messias. Jesus, conforme foi visto na resposta de Jesus à pergunta de João Batista sobre ele ser o prometido, está lá em Mateus 11, 1 a 6, abre aspas. Como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi, ou seja, que ele cumprisse já naqueles tempos as profecias ligadas a Benei e Judá, o Machia, filho de Davi, ou seja, o Messias com as suas funções reais, que ainda virão, ainda irão se cumprir. E, com o passar do tempo, sem que o Salvador reivindicasse qualquer autoridade real, João ficou perplexo e perturbado. Eu encerro aqui com o seguinte texto, gente. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Agora com o Alexandre. Olá, amados irmãos, amadas irmãs. Uma boa noite, um bom dia, uma boa manhã, não sei em que horário você está vendo, um feliz sábado ou uma feliz semana para você. É muito bom estar aqui de volta. E a lição dessa semana tem por título Aos Mais Pequeninos Irmãos. Vocês já estudaram lição de sábado e domingo com o Ricardo. E a gente vai continuar agora com a lição de segunda-feira, que tem por título Provisão de Deus para os mais pobres. O texto base são dois, Levíticos 23, 22, fala sobre uma regra em relação à colheita. Quando você for colher, não colha até a beirada. Deixe um pouquinho, porque esse pouquinho é para o pobre, esse pouquinho é para a viúva, esse pouquinho é para o necessitado. Quando você colher, não volte pegando as espigas. Deixe algumas espigas para o pobre,
para a viúva, para o órfão, para o desamparado. A grande produção no tempo de Jesus era a produção agrícola, seja na forma de animais, seja na forma do campo. E a orientação aqui me lembra a história de Ruth e Boaz. Ruth estava pegando das espigas que sobravam no campo de Boaz. A gente pode tirar uma lição dessa passagem para nós hoje. É necessário que aqueles que têm acesso a uma maior riqueza, a uma melhor condição financeira, deixem, ou seja, diminuam o seu ganho para deixar para os mais necessitados. A gente poderia traduzir isso talvez hoje de uma outra forma. Irmão, diminui um pouquinho sua margem de lucro e permita-se pagar um salário um pouquinho acima da média para o seu funcionário. É deixar a espiga para a viúva. Não colhe até a beiradinha. Não ganhe tudo que você poderia ganhar. Quando for vender o pão para um irmão, faz um descontinho se o irmão for necessitado. Lembra que você não deve colher até a beirada, que você não deve voltar catando as últimas espigas. Pague um salário digno para o seu funcionário, para o seu empregado. E faça caridade. Se você não tem funcionário, não tem um empregado, mas tem um salário legal, tem condição financeira, doe. Não use cada tostão que sobrar do seu salário. Deixe um pouquinho para a viúva e para o órfão. Essa é a instrução de Levítico. A instrução de Deuteronômio segue a mesma linha. Deuteronômio 15:11 diz assim: sempre haverá pobres. Abra seu coração ao irmão israelita, ao pobre, ao necessitado. É interessante porque aqui se refere especialmente ao irmão israelita. Quantos tem dentro da casa de Deus, dentro da nossa família espiritual, que passam necessidade? A Bíblia fala que nós sempre teríamos os pobres entre nós, mas que nosso coração deveria ser aberto a doar. Doe ao pobre, doe ao necessitado. A provisão que Deus tem para o pobre, para o necessitado, é você e sou eu. São aqueles que têm condição de ajudar sem que isso comprometa o seu sustento. O ato de caridade, como diz o Ricardo sempre, é um ato de justiça. Parte da justiça envolve a tzedakah, né? A obra de caridade. O texto de segunda-feira da lição vem falando um pouquinho da ideia do darwinismo social. O darwinismo social é um conceito da sociologia. Vamos entender um pouquinho a historicidade desse conceito? Eu acredito que a gente vai ter uma entrelinha interessante aqui. O darwinismo social foi uma teoria social que procurou aplicar o pensamento evolucionista de Darwin, Charles Darwin, às culturas humanas. Se acreditava que existiriam culturas superiores e culturas inferiores. No topo estariam os europeus arianos. Abaixo, outras culturas e outras culturas. Orientais, ameríndios, africanos, aborígenes australianos. Todas essas seriam culturas inferiores. Assim como no darwinismo, o mais apto, o mais adaptado, ele sobrevive. No darwinismo social, as espécies humanas, se tem a ideia das raças, das espécies humanas mais adaptadas, estariam destinadas a dominar sobre as menos adaptadas. O darwinismo social serviu para justificar violências imperialistas por todo o mundo. Seja no Congo belga, em que crianças tinham a mão decepada porque suas aldeias não alcançavam as cotas de produção colonial, seja na conversão forçada ao cristianismo dos povos ameríndios. Muitos indígenas foram massacrados na América, na África, na Oceania,
por não serem cristãos. Muitos foram convertidos, entre aspas, ao cristianismo sob a ameaça da pena de morte. É trágico, mas o cristianismo, enquanto movimento histórico, tem as mãos sujas com o sangue dos povos colonizados. O darwinismo social não foi uma cultura apenas de ateus darwinistas. Foi uma cultura também de cristãos. Dentro do próprio povo branco, dos chamados arianos, o darwinismo social dizia que existiriam pessoas mais destinadas à pobreza e à criminalidade, por serem inferiores. E existiriam pessoas destinadas à grandeza, às letras, à arte, aos negócios, ao dinheiro, ao ganho, por serem superiores. Estava tudo determinado pelo tamanho da cabeça, pela largura da testa, pelo tamanho da fronte. A craniometria media crânios, media cabeças e apregoava a superioridade genética dos vencedores. O darwinismo social é uma teoria já abandonada, superado historicamente e socialmente, felizmente. Hoje, apenas algumas células neonazistas ainda dizem que existem raças humanas superiores a outras. Mas hoje existe um substituto para o darwinismo, que funciona de forma muito parecida, porém um pouquinho dissimulada. Se chama meritocracia. Se eu fiz, se eu alcancei, é porque eu mereci. Já ouviu isso em algum lugar? A ideia de que os vencedores dependem apenas e exclusivamente do próprio talento. Enquanto que aqueles que não são os mais bem-sucedidos, os mais ricos, os mais bonitos, os mais poderosos, os mais influentes, não se esforçaram o bastante. São inferiores, não são bons o bastante. Não mereceram. É raríssimo o poderoso que de fato mereceu algo. Todo império foi construído sobre os ombros de ancestrais e de antepassados e de oportunidades. Ninguém se faz sozinho. Se esforço, levantar cedo e trabalhar bastante fosse garantia de sucesso, todo padeiro seria multimilionário. A gente não merece nada. Deus faz a chuva cair sobre justos e ímpios, sobre justos e injustos, sobre bons e maus. O acaso, a sorte no nascimento, a oportunidade que aparece, é o acaso sorrindo, é a possibilidade que chega. Mas não significa superioridade moral. Dinheiro, conta corrente cheia, sucesso, raramente advém apenas do talento. Talvez você esteja pensando, mas o fulano de tal, mas o ciclano de tal. Esse é um argumento da exceção e não da regra. Para cada grande empreendedor que se fez sozinho por meio do seu próprio esforço, para cada que encontrou um livro no lixo, estudou e passou em medicina, para cada desse, quantos esforçados, estudiosos, igualmente esforçados, não ficaram pelo caminho? Vamos tomar cuidado para não substituir o darwinismo social por esse ranço meritocrata que tem se espalhado na nossa sociedade, na nossa civilização ocidental. Lição de terça-feira conta a história de alguém que era bem meritocrata, embora absolutamente bem intencionado. Esse alguém era o jovem rico. Mateus 19, 16 a 22 conta a história do jovem rico. Vale a pena parar um pouquinho e ler também o texto referente no livro Desejado de Todas as Nações. O jovem rico busca Jesus com um coração sincero. Mas existe uma premissa equivocada na sua fala. O jovem rico diz: o que farei eu de bom para ser salvo? O
que farei eu de bom para ter a vida eterna? Jesus percebe o problema nessa frase e ele responde: como você fala que farei eu de bom? Há só um que é bom. Jesus estava dando uma oportunidade para o jovem rico. Jesus estava falando assim: jovem rico, você não é bom. Você não vai ser bom. Jamais você vai ser bom. Não há nada que você faça para que você se salve, para que você ganhe a vida eterna. A vida eterna é de graça. Quem faz sou eu, Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus diz o seguinte: se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. O jovem rico pergunta: que mandamentos? Não roubar, não matar. Isso eu faço desde a minha infância. O jovem rico sentia que estava perdido. O jovem rico sentia que lhe faltava algo. E Jesus amou o jovem rico. Jesus ofereceu para o jovem rico um convite para ser discípulo. Jesus amou tanto o jovem rico, viu tanta sinceridade nele que falou o seguinte: jovem rico, não há nada que você faça para herdar a vida eterna. Eu sou a vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos fazer o seguinte, jovem rico. Se você quer herdar a vida eterna de verdade, se você quer ser perfeito, se você quer me seguir, se você quer aprender da minha boca o que é a perfeição, vende tudo que você tem, dá para os pobres e segue-me. O jovem rico não conseguiu abandonar o que ele tinha. Deus não está pedindo para todo mundo vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir ele. O jovem rico precisava fazer isso. O jovem rico recebeu a oportunidade de ouvir dos lábios de Jesus. Mateus, Marcos, João, Paulo, André, Judas. De todos esses nós lembramos o nome. O nome deles ecoa desde os tempos de Cristo. Mas o jovem rico não tem nome. Talvez ele não tenha nome porque ele não deixou legado. Porque tudo que ele fez foi a sua própria riqueza. E ele morreu agarrado à própria riqueza. Ou talvez o jovem rico não tenha nome, porque abre oportunidade para que eu e você nos identifiquemos com ele. Talvez o jovem rico seja você, talvez o jovem rico seja eu. Será que nós estamos tão apegados ao nosso mérito, à nossa conquista, ao nosso ganho, ao nosso tesouro, aonde está o nosso coração, que isso nos impede de seguir Jesus? Vamos refletir nisso. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas, chegamos à parte de quarta-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição que tivemos até aqui. Na quarta-feira nós temos o título Zaqueu e o autor destaca alguns aspectos da história de Zaqueu que é narrada na Bíblia. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem muito rico que vivia na cidade de Jericó. Ele era hebreu, ou seja, descendente de Abraão, mas ele trabalhava para o Império Romano. Se fosse nos dias de hoje, Zaqueu seria um funcionário público. Ele trabalhava para o Estado. Trabalhava como? Cobrando impostos. E até mesmo hoje os cobradores de impostos não são muito bem vistos na sociedade. Eu tenho certeza que se você receber aí no seu comércio, você que é comerciante, que é empresário, se você receber um fiscal da Receita, seja da Receita Estadual ou Federal, você vai ficar apreensivo, por mais que a gente tenha critério em pagar todas as coisas direitinho, mas certamente tem alguma ponta desamarrada ali e um fiscal poderia causar muito problema se quisesse. O autor, ele diz aqui que pelo fato de que ele era cobrador de impostos, ele exigia mais do que realmente deveria exigir, como os demais faziam. Então, os cobradores de impostos, eles eram considerados ladrões, porque eles cobravam mais
do que deveria ser cobrado. É óbvio que para quem paga sempre é muito, né? Para quem paga sempre é mais. A Bíblia não fala que Zaqueu era desonesto. Nós não encontramos na Bíblia nenhum momento ele sendo acusado de desonestidade. O Espírito de Profecia, pelo que eu conheço, também não diz isso, não diz que ele era um homem desonesto. Pelo contrário, diz que ele era uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. O autor aqui toma esse posicionamento de dizer que ele, como os demais, roubava, né? Ele pegava mais do que lhe era cabível. E isso pode causar algum questionamento na classe, pode ser que alguém questione isso, porque principalmente se alguém veio do Espiritismo, né? Porque no Espiritismo Zaqueu é visto como um herói pelo fato de que ele era caridoso, ele falou em dar parte das suas rendas aos pobres, né? E ele diz, no texto diz, se por acaso eu defraudei alguém, né? Mas nem Jesus exige dele que ele estivesse devolvendo algo que foi defraudado, e não temos notícia também de que ele devolveu. Então a Bíblia deixa isso meio que em aberto, né? Não sabemos exatamente se Zaqueu era um homem desonesto. A proposta que ele faz de devolver 4 vezes mais aquilo que ele havia supostamente defraudado alguém, né? Está em conformidade com a Bíblia. A Bíblia diz que deveria devolver 3 vezes mais, ou seja, devolver o bem roubado e 3 vezes mais aquilo que se roubou. Então, ele fez a proposta de cumprir a lei. Ele fez a proposta de estar alinhado ao que a lei exigia, quando ele disse que devolveria parte dos bens. Então, até aí, ele não fez nada além da sua obrigação, porque era exigido dele que fizesse isso. No entanto, quando ele diz que daria parte dos seus bens, metade dos seus bens aos pobres, isso sim foi um ato de caridade, porque apesar da Bíblia exigir a caridade, né? A caridade é uma lei, nós devemos ser caridosos se nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós cumprimos o que ele falou, e também o Antigo Testamento, né, fala sobre as nossas obrigações para com os órfãos, para com as viúvas, ou seja, para com os necessitados. Então, mas não determina que seja metade dos seus bens. Então, aquele ato dele, por ser um homem muito rico e por desejar devolver metade dos seus bens, isso mostra que ele era diferente, inclusive do jovem rico, que o texto destaca que a exigência de Jesus do jovem rico, ela foi recusada, porque Jesus Cristo exigiu que ele devolvesse, né, que ele vendesse os seus bens e desse aos pobres, já que ele se apresentou como uma pessoa justa. Ele diz: eu tenho cumprido todas essas coisas, tenho feito. Jesus apresentou então um ídolo, né, porque ele disse que amava a Deus sobre todas as coisas, mas Jesus disse: não, você não ama a Deus sobre todas as coisas, eu posso provar, né, parafraseando ali o que foi dito. E Jesus então pediu que ele vendesse todos os seus bens, e foi comprovado que ele não amava a Deus acima de todas as coisas, porque isso ele não estava disposto a fazer. Por outro lado, Zaqueu, ele se ofereceu voluntariamente. Ele disse: olha, eu devolvo aquilo que eu tiver defraudado, se por acaso eu defraudei, e metade das minhas rendas, ou seja, metade dos meus bens, eu devolvo aos pobres, eu dou aos pobres. E Deus, o autor destaca aqui, né, que Jesus Cristo ali presente não exigiu dele que fosse tudo. Não disse: olha, você tem que doar tudo. Na verdade, eu não aceito a metade dos seus bens, como eu exigi do jovem rico, tudo, eu quero tudo de você também. Não. Jesus Cristo compreendeu que o dinheiro para ele não era um ídolo, né? Ele fazia do dinheiro um recurso para auxiliar os pobres, para a sua própria sobrevivência, e não como um ídolo. Então o dinheiro não estava causando um impedimento entre ele. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para que os nossos recursos eles não se tornem um ídolo e eles não substituam a Deus na nossa vida, né? Então Zaqueu é um exemplo, além da busca por Jesus, né, pelo fato de que ele sobe lá na árvore,
para buscar Jesus, ele é um exemplo de boa administração dos seus bens. Ele é um exemplo de como nós devemos administrar. Devemos jamais colocar nossos bens acima de pessoas, acima da nossa fé e acima de Deus especialmente. Na parte de quinta-feira, o autor nos chama a considerar a vida de Jó. Então, Jó ele foi classificado por Deus como íntegro, reto, que se desvia do mal. Ou seja, Deus disse com todas as palavras que não havia nenhum homem como Jó na face da terra. Isso não deixa questionamento, porque foi o próprio Deus quem o classificou dessa forma. E mesmo depois de Jó ter enfrentado todas as catástrofes na vida dele, isso foi no capítulo 1, né? Deus fala sobre isso no capítulo 1, e no capítulo 2, Deus repete novamente, depois dele já ter perdido tudo que ele tinha, né? E Deus novamente reforça que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que não havia ninguém como ele. Então, mesmo depois da destruição, isso foi até acrescentado por Jesus, por Deus, né? Naquele momento ali na fala. E aí o autor chama atenção aqui, porque o que é na prática ser íntegro, reto e temente a Deus? Como nós podemos classificar isso em atos práticos, né? Eu sempre gosto de pegar as palavras e falar, essa palavra aqui significa agir dessa forma, significa agir de outra forma, né? Para que a gente possa compreender o que significa, para que as palavras não fiquem soltas apenas com um significado aplicável a qualquer circunstância. E aí o autor chama atenção lá para Jó no capítulo 29, de 12 a 16, quando diz que ele atendia a todos os necessitados. Ele diz que as pessoas que se aproximavam dele eram atendidas nas suas necessidades, o estrangeiro, o pobre, a viúva, o órfão, né? Todas as pessoas. Ele dizia que ele era o ouvido do surdo, que ele era os olhos dos cegos, ou seja, ele, fazendo uma análise da própria vida, ele diz isso, né? Diz que ele praticava esses atos. Então, Jó ele não era simplesmente um adorador pacífico, ele era um adorador ativo. Ele ia ao encontro das pessoas que estavam necessitadas. E assim como Jó, nós devemos também estar atentos às necessidades das pessoas. É muito fácil a gente ficar esperando que as pessoas venham até nós para pedir, né? Como uma forma de humilhação até. Mas a nossa atitude deve ser ir até as pessoas. Se nós identificamos alguém que realmente tem uma necessidade, é importante sairmos de onde estamos e ir ao encontro dessas pessoas. Eu achei interessante em Jó, no capítulo 29, verso 13, quando ele diz assim: a bênção do que estava a perecer recaía sobre mim. Então ele entendia que, primeiro, ajudar alguém é uma bênção. Então quando alguém vem até você necessitado e você auxilia aquela pessoa, estende a mão àquela pessoa, as necessidades daquela pessoa, você está sendo abençoado. Isso é uma bênção da parte de Deus e é muito difícil a gente compreender isso, né? Parece que ajudar é muito doloroso. No entanto, Jó via dessa forma. Ou uma outra forma de ler esse texto é que Jó entendia que a riqueza que ele tinha, ou seja, ele tinha muito mais do que ele poderia comer, né? Jó era um homem muito rico e ele não poderia comer todo o seu rebanho, comer todas as coisas que ele possuía. Então ele entendia que aquilo que ele possuía eram as bênçãos que Deus havia dado a ele, mas também bênçãos de outras pessoas que haviam recaído sobre ele. Então quando ele tinha essa visão, ele entendia que alguém que estava necessitado era alguém que não tinha recebido as suas bênçãos e que ele possuía a bênção daquela pessoa. Era como se ele fosse um administrador das bênçãos de outras pessoas. Então o pobre, o necessitado, ele é alguém no qual Deus fez um depósito na minha conta para que eu pudesse ajudá-lo. Sempre que eu tenho mais do que posso comer, eu tenho mais do que posso vestir, eu tenho mais do que posso usar, isso significa que Deus está depositando em minhas mãos recursos que são de outras pessoas. Se nós pensamos dessa forma, nós estamos sempre atentos. Eu sempre falo aqui que é importante
termos, né, na nossa carteira um recurso que é separado para esse propósito. Você anda pela rua com um valor no bolso que é para alimentar uma pessoa que está sem alimento, que é para atender uma pessoa necessitada. Se você se programa de maneira prática para isso, Deus também vai enviar essas pessoas para que você possa atendê-la. É importante a gente pensar dessa forma, pensar que as bênçãos que nós temos, que nós possuímos, as bênçãos materiais que nós possuímos, são depósitos de Deus que recaíram sobre nós para que possamos então devolvê-lo ao seu verdadeiro dono, que são os necessitados que estão ao nosso redor. Aí na sexta-feira nós temos aquelas perguntinhas, né? Mas antes eu queria ler um texto aqui que diz assim: abrir a porta ao necessitado e sofredor de Cristo, você está recebendo anjos invisíveis, né? Então isso está lá em Hebreus, né? Fala que muitas pessoas hospedam anjos sem saber. Nós também podemos atender um anjo, né, de Deus, atender o próprio Jesus sem saber. Aí na pergunta número 1 diz assim: nunca deixará de haver pobre sobre a terra. Isso está lá em Deuteronômio 15, verso 1, e Jesus Cristo repetiu isso, né? E alguns usam essas palavras para justificar a sua própria dureza de coração, dizendo que não precisam atender aos pobres porque é infinito, né? Se nós abrirmos a porta da igreja, por exemplo, para dar a cesta básica, seria inviável. Nós teríamos uma fila imensa dando volta no quarteirão, não conseguiríamos atender todo mundo. No entanto, não podemos negligenciar, como eu disse, a caridade, ela é um mandamento. Então nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar isso, né? Quando Deus disse que os pobres sempre estariam conosco, é exatamente para que nós pudéssemos auxiliar, né? Quando Tiago fala a respeito da lei, em Tiago no capítulo 2, ele não está falando especificamente sobre sábado, como nós gostamos de usar, ou sobre os outros mandamentos da lei, mas ele está falando sobre amor. Ele diz assim: se vocês guardam toda a lei, mas não têm amor, vocês quebraram um mandamento, e quem quebra um mandamento quebra toda a lei. Então, se nós guardamos todas as coisas, devolvemos dízimos, vamos ao sábado na igreja, não comemos carne de porco, mas somos negligentes com o necessitado, não temos amor aos necessitados, nós estamos quebrando um mandamento da lei e, por tabela, quebrando toda a lei, né? A pergunta número 2 cita aqui um texto de 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 17, que fala assim: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos nem depositem as suas esperanças na instabilidade das riquezas. Aí diz assim: que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, a juntar para si um tesouro que é sólido nos fundamentos para o futuro. Então ele está falando aqui de ajuntar tesouros no céu. Nós estudamos sobre isso na semana passada. Ajuntar tesouros no céu significa isso: ser benevolente para com as pessoas, rico em boas obras. Então nós temos que tomar cuidado quando nós vamos à igreja e muitas vezes nós levamos a ideia para a igreja, a mesma ideia que nós temos na sociedade, de que eu vou para um lugar para me satisfazer, para ouvir um bom sermão, para ser acariciado pelos irmãos, para que alguém cante uma bela música para agradar os meus ouvidos. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e nos aproximamos da igreja, nos aproximamos de Deus, nós estamos nos aproximando para servir. Nós temos que tomar cuidado para que não haja essa ideia na nossa igreja e principalmente que essa ideia não tome o nosso coração, né? Muitas vezes nós atendemos tão bem as pessoas que chegam na nossa igreja e somos também tão bem atendidos quando chegamos, que nós entendemos a igreja como um lugar onde eu vou para ser servidos. Mas a igreja é um lugar de serviço, como Jó. Nós devemos pensar dessa maneira, pensar que Deus nos colocou na igreja para servir e é um alto privilégio receber as bênçãos daqueles que são necessitados, para abençoar, para devolver a eles as suas necessidades, a quem necessita de um ouvido, a quem necessita de um abraço, a quem necessita de alimento, a quem necessita de um médico, de um medicamento. Tudo isso nós devemos, na medida dos nossos recursos, atender a todos que estão ao nosso redor.
E eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse sentido também. Vamos orar? Santo e bom Pai, aqui estamos nós mais uma vez gratos, Senhor, por esse estudo, gratos também porque o Senhor fez recair sobre nós as bênçãos de muitos necessitados que estão ao nosso redor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos auxilie para que possamos ser bons administradores dos recursos que o Senhor fez recair sobre nós, que possamos estender a mão para o necessitado, que possamos agir com misericórdia com aqueles que estão precisando dos recursos para se alimentar, para ir ao médico, para comprar um remédio, que a nossa mão esteja sempre estendida e que, como Jó, possamos reconhecer que os recursos que nós temos são recursos para servir ao Teu reino, para que naquele dia, Senhor, possamos ser contados entre aqueles que foram separados e convidados a entrar no reino da glória, porque quando os necessitados se aproximaram, nós tivemos piedade deles e o Senhor reconhece nisso um ato de bondade contra o próprio Jesus. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor auxilie aquelas pessoas que nos acompanham aqui no canal, as pessoas que estão próximas, os nossos familiares, talvez que estejam necessitados. Muitos deles, Senhor, nós nem sabemos que estamos necessitados. Por isso, abre o nosso coração, abre a nossa mente para compreender a necessidade de cada um e atendê-la. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos salve para o Teu reino, perdoando os nossos pecados e nos purificando com o sangue de Jesus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos, obrigado aí pela sua oração, valeu aí pela sua participação, né, seu compromisso em estar conosco todas as semanas, agora aí cuidando de quarta e quinta e sexta também, né, trazendo as perguntas. Valeu, Alexandre, valeu, Ricardo, valeu você que nos acompanhou aí todos esses vídeos nessa temporada, né, pessoal? Estamos aí caminhando para o fim, já na metade para lá, né? Esse trimestre serão somente 12 lições, não sei se você já prestou atenção, mas nós teremos somente 12 sábados para estudar, beleza? E nos vemos então no próximo sábado, onde nós vamos estudar sobre o planejamento para o sucesso. Então, fiquem com Deus, se cuidem aí e vamos aproveitar os últimos instantes de férias aí, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.